Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula. Nesse programa você confere momento especial com a professora Ana Beatriz. Afinal, o que é ser normal? No quadro Professor de Quê, você confere o professor Rodrigo Martinez falando sobre a disciplina Materiais de Construção. No quadro Infância na Retina com a professora Glaci Roure, ela faz a análise do filme Coraline. E tem também o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Em instantes a gente volta para você conferir tudo isso. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! Está começando agora o programa Intervalo de Aula e o nosso primeiro bloco vai aí com a professora Glaci Roure, que vai analisar o filme Coraline. Hoje nós vamos apresentar uma animação que se chama Coraline. O filme, ele tem uma música maravilhosa, né? Cores muito fortes que se contrastam, né, com um ambiente escuro, meio tenebroso, né, com um gato absolutamente estilizado, e ele é cheio de suspense. Caroline, então, como eu disse, é uma adolescente que se muda com os pais, sai da cidade onde eles estavam e vai para uma cidadezinha pequena e vai habitar um prédio que se chama o Palácio Cor-de-Rosa. Quando ela chega lá, ela fica sabendo do desaparecimento de crianças, não é? E isso, não é? Essa cena já vai começar a montar aí um certo enredo do que teria acontecido com essas crianças que desapareceram nesse Palácio Cor-de-Rosa. O início do filme é espetacular, porque ele é uma mão mecânica que você tem como se fosse um varal com uma boneca que vai sendo, uma boneca de pano, que vai sendo então rapidamente o enchimento é retirado e depois há um outro enchimento colocado e essa boneca ela começa a tomar então a forma de uma outra boneca, com outro enchimento,
com uma outra roupa, com outro cabelo, que ao final será a Coraline. Nesse filme é a mãe que comanda. Nesse filme é a mãe que dá a direção, não é? Os pais de Coraline são pais, então, que trabalham muito, o pai está no computador e é uma menina que está achando tudo assim horrível, porque os pais não dão atenção, porque a comida não é gostosa, porque são pais, o pai ocupado com o computador e a mãe fazendo compras e também não ocupada com ela. Até que uma noite, Coraline encontra uma chave e encontra uma portinha. E ela sai e ela percorre esse túnel, né? A gente podia pensar aí na possibilidade da travessia, não é? Ela vai se haver com outros pais e ela vai chegar num outro lugar que é a mesma casa, que são os mesmos pais, só que há uma grande diferença. No lugar de olhos, os pais apresentam botões. Mãe? Chegou na horinha do jantar, querida. Você não é minha mãe. Minha mãe não tem... Botões? Gostou? Eu sou sua outra mãe, Tolinha. Deve estar pensando que esse mundo é um sonho que virou realidade. O meu nome? Mas está enganada. Você gosta daqui, não é, Coraline? Você poderia ficar aqui para sempre. E eles vão mostrar a Coraline um mundo maravilhoso, um mundo onde todos os seus desejos serão satisfeitos. Ela ganha um presente, né? E esse presente significa substituir os seus olhos por botões. Só tem uma coisinha de nada que precisamos fazer. O preto é clássico. Nos ajuda a pensar, né? Se nós trouxermos da psicanálise a referência ao olhar, não é? O olhar como sendo mais do que o simples enxergar, o olhar como a possibilidade, não é? De se colocar face ao outro. O olhar aí na psicanálise, a gente pode pensar ele de diversas maneiras, não é? Pode pensar como aquilo que pode te enganar, de algo que a gente pensa que seria a castração, mas ele também pode fazer com que você se dê conta dessa castração. O filme nos dá uma indicação, pelo menos eu penso assim, do que é para a criança se defrontar com essa divisão entre a mãe amorosa e a mãe devoradora. São todos esses efeitos, esses dispositivos estéticos que podem nos ajudar a pensar o que é esse invisível e esse impensável da infância que de algum modo nós no programa estamos tentando bordejar a partir da psicanálise, da filosofia e até da própria estética. Muito legal essa forma de fazer ver o invisível, né? Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Estamos de volta ao intervalo de aula, programa em que professoras e professores debatem educação. E agora o quadro Professor de Quê? Com o professor Rodrigo Martinez, que vai falar sobre a disciplina Materiais de Construção. Você sabe o que é essa disciplina? Olá, eu sou o Bruno e começa agora mais um Professor de Quê? Bem, vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo nesse lugar. Tá vendo esses prédios logo atrás de mim? Para se construir um prédio desses e mantê-lo de pé, é necessário muito conhecimento aplicado. E a disciplina que eu trouxe hoje para vocês veio mostrar exatamente isso. Afinal, todo profissional que já esteve envolvido nessas construções já passaram um dia por essa disciplina. É aqui então onde toda essa multiplicação de conhecimento acontece. Meu nome é Rodrigo Martinez Castro, sou professor da Faculdade Araguaia, formado pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Fiz meu mestrado também pela Unesp, na cidade de Botucatu, em São Paulo, e iniciei meu doutorado na mesma área, da mesma faculdade. Sou professor aqui das disciplinas ligadas à construção civil, principalmente as disciplinas de fundações para engenharia ambiental e as disciplinas de materiais de construção, ciência de materiais e sistemas construtivos. Professor Rodrigo? Ô Bruno, tudo bom? bem? Como vai? Tudo jóia, senhor? Tudo bem. Então, eu estou vendo que o senhor está dando aula agora, mas antes da pergunta eu quero saber onde a gente está agora. Estamos aqui, Bruno, nos laboratórios da Faculdade Araguaia, que ficam destinados aí às disciplinas de engenharia de construção, né? São mais que um curso, né? Engenharia civil e tecnologia, mas são então laboratórios dessa área. E a pergunta então que eu vim fazer, a principal pergunta, afinal, o senhor é professor de quê? Eu sou professor aqui, entre outras disciplinas, do curso de tecnologia em construção de edifícios. A disciplina chama-se Materiais de Construção. Disciplina então materiais de construção. Exato. E, professor, essa disciplina ela está na grade curricular, o senhor já citou que ela está no tecnólogo de construção de edifícios. Perfeito. Somente esse? Somente esse. Na verdade, ela existe, essa disciplina, um pouco diferente, em 2 etapas também no curso de Engenharia Civil. Engenharia Civil que pega ali os mesmos conhecimentos, né? Exato. E, professor, essa disciplina, os alunos têm acesso a ela em que período do curso de tecnólogo? No curso de tecnologia, eles vão ter acesso a partir do 2º período. Então, ela faz parte da grade exatamente no 2º período. Entendi. E ela só mesmo só nesse período eles têm acesso a essa... Exatamente. E, professor, quais seriam os objetivos principais dessa disciplina hoje? Para os alunos de tecnologia, Bruno, o intento da disciplina, o objetivo dela é que eles tenham mais contato com materiais de construção, conheçam os principais materiais, as classificações, as normas brasileiras que regem o uso desse tipo de material, conhecer suas propriedades e também saber levantar características relacionadas à qualidade desse material, principalmente para a recepção dele no canteiro de obras. E, professor, eu vi que a gente está aqui num laboratório que tem diversas ferramentas, diversos equipamentos. E o senhor podia listar rapidamente algumas das atividades que acontecem nesse laboratório? Qual é a frequência com que os alunos vêm a esse laboratório nessa disciplina? Ok. Durante a disciplina de materiais de construção, eles vão fazer pelo menos 12 aulas práticas. O roteiro é aproximadamente 1 aula por semana, algumas semanas sem uma aula do laboratório, né? Mas pelo menos 1 por semana. As principais atividades são conhecimento de agregados, por exemplo, conhecimento de propriedades físicas, o conhecimento da interpretação dessas propriedades, o conhecimento da umidade do agregado, a importância dele para o traço do concreto, a qualidade do cimento, a qualidade da areia, o grau de umidade de areia e pedras, a resistência de corpo de prova, né, como você viu, tem algumas máquinas aqui, entre outros aí que são interessantes. Inclusive essas máquinas, eu andei dando uma olhada, eu achei interessante essa máquina. Perfeito. Que está atrás de nós. O senhor poderia me demonstrar um pouco, Claro, falar um pouco sobre ela? Vamos sim, vamos lá. Professor Rodrigo, com certeza é indispensável. Aqui a gente aprende não a só mexer no laboratório, conhecer mais sobre o concreto, suas resistências, mas também aprender o que a gente vai enfrentar no mercado de trabalho. Com certeza é indispensável. Então, professor, eu queria saber que máquina é essa, o que ela faz? Essa daqui, Bruno, é uma prensa hidráulica
A função dela é aplicar uma quantidade de energia nos chamados corpos de prova, que são peças de concreto ou de argamassa, como essa daqui, que são feitas mediante uma norma, um padrão, para serem então sujeitas a uma carga. O que essa máquina vai fazer é simular como se isso daqui estivesse trabalhando já, servindo de apoio, por exemplo, como pilar de uma ponte, para receber então o carregamento de caminhões e carros passando por ela. Então a máquina vai simular essa energia sobre o corpo de prova. E qual seria a diferença entre esses dois corpos de prova? Basicamente, os corpos de prova, eles seguindo um padrão de norma, eles podem ser feitos em 2 tamanhos diferentes, sendo esse aqui o tamanho maior, existe um outro um pouco menor do que esse. E o traço, a mistura de ingredientes e materiais utilizados aqui é diferente para cada tipo de teste. Certo, professor, então o senhor pode me demonstrar como é que funciona? Posso sim. Inicialmente o que a gente tem que fazer é ajustar aqui a estação de carga, centralizar o corpo de prova sobre ela e voltar prensando aqui até que ela fique apenas simplesmente firme dentro do equipamento, e então a gente começa o teste. Bom, professor, eu acho então que a gente conseguiu responder algumas das dúvidas, não só minhas, como do pessoal de casa. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Boa aula. Obrigado. Muito legal, né? É muito importante mesmo ter esses conhecimentos e a gente nem imagina que eles existem, né? Muito interessante esse quadro que coloca aí pra gente essas diferenças que existem nessas disciplinas diversas. Bom, agora o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Ele vai discutir sobre titularidade dos professores. Você é a favor? Olá, eu sou o professor Altair Tavares, sou professor da Faculdade Araguaia dos cursos de Comunicação Social e atuo na área do jornalismo desde 1986, com foco em reportagem, em apresentação de programas radiofônicos, em edição também de publicações e, notadamente, na área de opinião, no jornalismo opinativo. E a gente traz essa proposta aqui para você, telespectador. O quadro Opinião, um quadro que abordará os assuntos da educação no contexto da atualidade aqui no programa Intervalo de Aula. Eu agradeço muito a gentileza a você por nos acompanhar e convido a também dialogar conosco sobre os assuntos importantes da educação e da nossa sociedade. E o assunto que trago para a abertura do nosso diálogo hoje é: os candidatos ao governo do estado de Goiás estão apresentando o que realmente a educação pública do estado de Goiás precisa para o seu desenvolvimento? Vamos analisar alguns aspectos. Os candidatos da oposição, principalmente Wandela Cardoso, Iris Rezende, Antônio Gomide, têm falado muito na volta da titularidade para os professores. De fato, é uma pendência, é uma cobrança grande que os professores têm hoje em relação ao estado de Goiás, da volta da sua chamada gratificação de titularidade. Os professores também querem um piso salarial maior. Esses candidatos da oposição, então, põem o assunto salário do professor como prioridade no seu diálogo com o eleitor. O candidato Marconi Perillo também pôs esse assunto, ao dizer recentemente que pretende utilizar a verba do pré-sal para o pagamento de salário dos professores, para uma melhor remuneração para os professores, apontou que, de certa forma, a legislação já diz: boa parte da verba do pré-sal, que ainda não apareceu e vai demorar um bom tempo para aparecer, deve ser destinado ao salário dos professores. A categoria, então, pode perguntar quando isso vai sair. Marconi Perillo, no curso dessa campanha, também explorou a posição de Goiás no IDEB como primeiro lugar. E, a partir dessas perspectivas, eu questiono novamente a você, telespectador, e também aos candidatos. Será que o que eles estão apontando para a educação é o que realmente ela precisa hoje para o seu desenvolvimento? É o que penso, o debate está aberto, as eleições estão aí. Bom voto para você, telespectador, e até semana que vem.
Esse é mesmo o momento de analisar essas propostas. Tem toda a razão, professor Altair. Vamos para um breve intervalo? Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula e agora a questão é: para você, o que é ser normal? O quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz vai discutir o conceito de normalidade. Sejam bem-vindos a mais um Momento Especial. Hoje vamos conversar um pouco sobre o conceito de normalidade. O que é, afinal, ser normal? Estou aqui apresentando um programa normalmente sentada ao lado da cadeira. Por que não na cadeira, sentada sobre ela? Seria normal apresentar assim? Ou apresentarmos assim? Essa cadeira não podia até simplesmente somente ela aparecer e a apresentadora desaparecer? Quem sabe esse microfone? Um microfone normal? Vamos nos lembrar de um clássico da literatura, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Nele, o narrador, personagem, comenta que em sua infância fez um desenho o qual mostrou a seus familiares e conhecidos. O seu desenho ele deu o nome de desenho número 1. E os adultos invariavelmente respondiam: isso é um chapéu. O personagem ficou bastante incomodado de que aquilo para ele não era um chapéu. E ele teve de fazer o seu desenho de uma forma transparente, para dizer que era uma cobra que havia engolido o elefante, que é o que ele chamou do desenho número 2. E no livro, o único personagem que conseguiu compreendê-lo foi uma criança. Um pouco para a gente ver qual a lógica da criança, sobretudo assim a criança pequena, a qual ainda não interiorizou todos aqueles valores, todos aqueles significados comuns da cultura que determinam o uso de um objeto. E aí o que acontece muitas vezes? Assim, se exige uma criatividade da criança, até se diz que o normal de uma criança é que ela seja criativa, porém um ensino maciço, a escolarização em cima dos significados prontos sobre como utilizar objetos. René Magritte, que é um artista plástico belga da contemporânea, ele brincou bastante com as imagens e também com a linguagem. E um de seus quadros, chamado A Chave dos Sonhos, ele trouxe algumas figuras de objetos do cotidiano e alterou não diria nem assim alterou, ele colocou outros nomes de outras coisas que não teriam nada a ver com esses objetos.
Então, uma pesquisadora de Minas Gerais, Carolina Junqueira, fazendo um trabalho, uma dissertação sobre a obra do Magritte, descobriu possíveis rascunhos dessa obra da Chave dos Sonhos. Que nesse rascunho, vamos dizer assim, as palavras estavam ali assim, trocadas em relação aos referentes, quer dizer, embaixo da palavra mala, o céu, embaixo da palavra folha, a mesa, do canivete, o pássaro, e finalmente no último desenho, que é uma esponja, está escrito a esponja. Então, para quem conhece um pouco da obra e sabe que o artista gosta de causar o impacto dessa obra especificamente foi justamente a palavra bater com a figura. Quer dizer, justamente a figurinha normal é o que causou impacto no espectador. Então, o que quer dizer isso? Que tudo ali o conceito de normalidade, ele tem a ver com a cultura e com as invenções coletivas da história do homem e de como esse homem produziu na sociedade determinados inventos e padronizou. Trouxemos assim, uma série de reflexões a partir da arte, a partir da educação, do dia a dia. Dentre todas, fica ali uma reflexão ali principal, que fazer a inclusão ou começarmos a desenvolver o espírito de uma sociedade inclusiva com mudanças de atitude para uma inclusão está em pequenas coisas. Está em aumentar o tamanho da letra para a pessoa que tem baixa visão. Está, às vezes, em diminuir a cesta de basquete para aquela pessoa que tem uma dificuldade motora e que possa jogar com a sua cadeira de rodas. Está em fazer um adaptador para que aquela criança possa se alimentar sozinha ou que possa segurar um lápis ou recortar com seus demais colegas sem simplesmente ficar num cantinho, esperar que os seus colegas terminem a atividade, porque ela não daria conta de fazer. Incluir é dar condições para que o outro desenvolva autonomia. E fornecer esses recursos para que o sujeito sozinho dê conta, isso sim é contribuir com a autonomia do outro, sem fazer por ele, sem recair numa atitude assistencialista, e sim de incluir, que é o sentido de conferir dignidade, potencialidade e plena autonomia para os sujeitos. É isso aí, o Momento Especial de hoje traz grandes reflexões, né? Bom, o programa chega ao fim hoje, nesta edição, mas domingo que vem a gente está de volta com muito mais para você, professora e professor. Até domingo que vem às 9 horas. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.